Glória a Deus. Estão prontos para a palavra? Amém, glória a Deus. Querido, quero trazer uma visão, quero trazer uma mensagem, um fundamento, uma visão apostólica para a sua vida hoje. Como igreja, nós estamos vivendo um novo tempo, estamos dando alguns passos, ok? Estamos ajustando a nossa visão, estamos estabelecendo alguns fundamentos importantíssimos para aquilo que nós entendemos como avivamento, ok? E eu rapidamente quero trazer um conceito que eu acho muito fantástico e que é importante que a igreja entenda isso. É importante que todos nós tenhamos entendimento. Na virada do século, a ONU fez um fórum, ok, mundial, onde eles procuraram resolver os problemas do mundo. E eles inventaram lá 8 maneiras de resolver os problemas do mundo. E dentro desse debate, dentro dessa discussão, ok, onde eles estavam querendo resolver o problema da fome, o problema da AIDS, problemas dos países corruptos, e eles, em debates com todas as lideranças mundiais, um encontro muito importante no cenário, surgiu dali também algumas opiniões de alguns pensadores cristãos. Enquanto eles estavam traçando metas para resolver os problemas do mundo, os pensadores cristãos, a igreja se levanta e ela entende a função dela. E nisso a igreja escreve um tratado que é o seguinte: as 7 áreas de influência da sociedade. Enquanto os pensadores da ONU estavam tentando resolver os problemas do mundo, a igreja ela recebe uma revelação, ela recebe um entendimento, já vindo há anos, através de vozes ecoando no deserto, mas não havia um entendimento. Mas na virada do século, o Espírito Santo visita a igreja e nós passamos a entender que existem 7 áreas de influência e que nós estamos inseridos em uma dessas áreas e que nós podemos fazer um avivamento, trazer um avivamento no mundo, através do que fazemos, do que somos, e de como reagimos, de como nos comportamos, socialmente falando, amém? Então eu quero compartilhar com você esse tema rápido e profundo ao mesmo tempo, sobre as 7 áreas de influência da sociedade, amém? Quantas áreas são? Isso, estão ligados, né? Então vamos começar. Mateus, no capítulo 16, Jesus ele tem um bate-papo com seus discípulos, mas um detalhe enorme é que Jesus ele sai de uma região, ele cruza praticamente Israel, e ele vai com seus discípulos numa viagem, numa caminhada, até Cesareia de Filipe. Única vez que Jesus foi àquele lugar, depois nunca mais ele foi. E a única coisa que Jesus fez naquele lugar, foi ter uma reunião com seus discípulos. E é nesse lugar que Pedro tem a grande revelação de quem é o Messias. Jesus faz aquela pergunta: quem dizem que os homens que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é um Messias. E vocês, que dizem que eu sou? E Pedro se levanta, você lembra disso? Depois você pode conferir o texto em casa. E Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, aquela revelação que veio sobre Pedro, aquilo trouxe um impacto no mundo espiritual e trouxe um impacto no coração dos discípulos. E ali, debaixo desse ambiente de revelação, em Cesareia de Filipe, e interessante porque em Cesareia de Filipe foi uma cidade construída especialmente, projetada especialmente para um imperador. Porém, Cesareia de Filipe, ela foi construída para que todos os deuses gregos e todo o pensamento grego fosse representado ali. Então era um lugar onde a cultura grega, onde o secularismo, onde a filosofia dominava todo mundo. Era como se fosse um berço de toda a influência do mundo. Influência econômica, influência social, influência na educação. Ali era como se fosse uma cidade, ok, projetada para ser um berço ou uma representação de tudo e de toda a influência que a Grécia e Roma representava no mundo de então. E nesse lugar, interessante, Jesus vai até esse lugar e tem uma reunião com os discípulos, e após a confissão e a revelação de Pedro, no versículo, ele
17, ele diz assim, Mateus 16, 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, diga igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aleluia! Diga, as portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus. E olha o que ele diz no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, aqui na tua versão aqui está, o que ligares na terra será ligado nos céus. A palavra ligar, ok? Essa é uma palavra usada muito em tribunal. A palavra ligar aqui, ela dá a ideia de um veredito e de uma palavra jurídica. A palavra ligar aqui, Jesus está querendo dizer que é proibir. Pode ser uma palavra de proibir, ou uma declaração de que é ilícito. Então Jesus está falando, eu estou dando as chaves para vocês, e agora vocês vão julgar. E o que vocês proibirem, e o que vocês julgarem ilícito, assim será. E assim será. Amém? Ele fala assim, tudo que vocês ligarem, tudo que vocês julgarem, tudo que vocês proibirem, tudo que vocês discernirem como ilícito na terra, será concordado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Então, a autoridade que Jesus deu para essa igreja, a autoridade que Jesus deu para os discípulos, que agora ela é transferida para a igreja, ele está falando, você igreja, você precisa se levantar, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? E você igreja, você tem autoridade para julgar, para proibir e para declarar que é ilícito e censurar qualquer ação maligna sobre a terra. Olha só, querido, o que você ligar, o que você concordar, o que você discernir, o céu diz, é isso mesmo, eu concordo. Diga, eu tenho autoridade. Agora, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está falando para esses discípulos? Se você dá um salto lá para trás, na história de Abraão, você vai ver em Gênesis 22, que Deus faz uma promessa para Abraão. Ok? E Deus está conversando com Abraão, depois que Abraão oferece o seu filho Isaque, Abraão oferece Isaque como sacrifício, e no versículo 16, Deus disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, pode pôr na tela, te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Ele está dizendo, eu vou fazer de você um povo numeroso, eu vou fazer de você um povo grande, eu vou fazer com que a igreja se expanda, eu vou fazer com que a igreja assuma todos os cantos, alcance todos os cantos da terra, eu vou fazer com que vocês sejam como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência fará o quê? O que ela vai fazer? Possuirá o quê? A porta dos seus inimigos. Aleluia. O que Jesus está falando para os discípulos, ele está só trazendo uma promessa antiga, uma promessa que Deus já tinha feito, passaram-se quase 2000 anos, e Jesus reativa essa promessa, falando, olha, as portas do inimigo, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Amém? Ei igreja, nós temos uma missão, derrubar as portas do inferno. Algumas pessoas entendem que o fato das portas do inferno não prevalecer, é mais ou menos assim, né? Nós estamos aqui, e as portas do inferno vêm apertando a gente, e aí uma hora ou outra as portas, elas de alguma forma milagrosa, elas vão abrir e não prevalecerão sobre nós. Mas querido, a palavra aqui, ela dá uma ideia de ação. É mais ou menos assim, tem uma porta do inferno, que está fechada, e a Bíblia diz que a igreja pode ir avançando e chutando as portas do inferno. Pá! E não haverá resistência. Pastor, mas o diabo, o pecado, esse mundo está perdido, esse mundo está imoral. A Bíblia diz que eu e você podemos mudar esse mundo. Amém?
Certa vez entrevistando uma mulher, e ela estava, é uma dessas famosas, gravando o seu 18º CD, e nos últimos 10 lançamentos, ela alcançou o sucesso, ela entrou nos 10 mais, na parada dos 10 mais. Nos últimos 10 lançamentos, ela alcançou os 10 mais. E foram entrevistar ela falando, poxa vida, né? Como que você se sente sendo tão famosa, tendo um trabalho tão exitoso, sendo a mais popular e vencendo tudo, né? Como você se sente? Ela falou, olha, é muito bom, eu vendo muitos CDs, eu vendo muita música, eu tenho muito sucesso, sou muito famosa. Mas, por um lado, eu consigo vender CDs. Mas quando eu olho para o passado, eu olho os Beatles, eu olho Elvis Presley, esses mudaram o mundo. Eu só vendo CD, eles mudaram o mundo. Querido, essa frase é muito forte, porque às vezes nós estamos aqui apenas para vender, para comprar, para juntar. Mas o que Deus tem para mim e para você, é que eu e você precisamos mudar o mundo. Quantos querem ser um agente de transformação? Amém? Vamos mudar o mundo, queridos, vamos mudar. Querido, nós precisamos multiplicar, e nós precisamos multiplicar e conquistar. Escuta essa estatística, 80%, diga 80%. 80% dos cidadãos do Quênia é um país africano, queniano, você sabe, são aqueles atletas de maratona que ganham quase todas as maratonas. 80% do Quênia é cristão. 80% do queniano, ele confessa uma fé cristã. Agora, poxa vida, pense que maravilha, nós no Brasil não somos nem 30%. Mas o queniano conseguiu um êxito fantástico, de que cada 10 cidadãos quenianos, 8 são evangélicos, 8 são cristãos, 8 têm a Bíblia como sua referência, 8 frequentam um culto como esse. É o céu o Quênia, amém? É o paraíso na terra o Quênia, amém? Mas não é assim. Enquanto eles têm 80% de cristãos na população, eles também lideram. Na primeira década do século, eles lideraram o número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS. O país com mais pessoas contaminadas pela AIDS. E sabe o que mais no Quênia? É o país que lidera no continente africano a corrupção. Sabe o que mais tem no Quênia? Num lugar que cada 10 pessoas, 8 são crentes. Eles lideram o índice de divórcios. Eles estão na ponta das listas, das estatísticas. Onde mais se faz divórcio, onde mais tem aidético, onde mais tem corrupção, e assim outros índices eles lideram. Mas a pergunta que eu faço para você, como que pode, um lugar onde tem tanto crente, mas também tem tanta miséria? É que eles esqueceram um princípio básico, de cumprir com o propósito de Deus, que é destruir e invadir as portas do inferno. Meu irmão, eu e você temos um chamado, frequentar uma igreja para adorar a Deus, mas viver nesse mundo para transformá-lo. Eu quero chamar você nessa noite, Igreja Avivamento, nós temos uma missão, transformar a nossa situação, transformar a nossa sociedade, transformar o ambiente onde nós estamos indo. Queridos, o lugar, portas na Bíblia, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, que nós vamos dominar as portas do nosso inimigo, porta na Bíblia fala de autoridade. Se você perceber, Jó morava nas portas. Se você perceber, Mateus estava nas portas. Se você olhar bem atento, Abraão morava nas portas. Se você olhar nos profetas, eles construíam suas casas nas portas das cidades. Porta fala de lugar de autoridade. Porta fala de quem manda. Quem morava nas portas, ou quem ficava nas portas, era quem ditava as regras, era quem determinava o destino daquele povo, era quem falava o que é certo e o que é errado. As portas pertencem à igreja do Senhor Jesus. Ei, meu irmão, você e eu precisamos ficar nas portas, precisamos tomar autoridade. Se você está no teu trabalho, e no lugar que você trabalha, ali você é uma porta. Amém ou não? Deus nos chamou para isso.
portas fala de autoridade. Vamos ver as 7 áreas que são verdadeiras portas na nossa sociedade. Eu quero que passe as 7 áreas aqui. Primeiro vamos passar todas, depois eu quero uma por uma, na ordem que está ali. Pode soltar para mim. 7 áreas, quais são? Primeira, família. Segunda, educação, artes, mídia, governo, política, economia e religião. São as 7 áreas que influenciam qualquer sociedade. Querido, eu quero te falar o seguinte: Deus tem um ministério para você. Amém? Quantos creem que Deus tem ministério? E querido, e ministério não necessariamente é ficar igual eu aqui pregando no púlpito. Esse é o meu ministério. Agora, o teu ministério é talvez ser um corretor de imóveis. O teu ministério talvez é ser um marceneiro. O teu ministério é ser um representante comercial. O teu ministério é ser um farmacêutico, um enfermeiro, uma dona de casa, um pai de família. Esse é o teu ministério. E a pergunta que eu te digo, que eu te faço é o seguinte: o que você tem feito com o teu ministério? Queridos, nós precisamos influenciar. Nós precisamos influenciar. Querido, através de família. Pode pôr o primeiro lá, família. Vamos falar um pouquinho sobre a família. Através das famílias é onde vêm as gerações. E através do meu lar é onde eu construo tudo. Querido, Satanás, ele vai direto no ponto certo. Se ele destruir todo o teu casamento, ele destruiu toda uma família e ele tem uma legalidade para destruir toda uma sociedade. Querido, se você observar a partir dos anos 60, onde tirar o sexo do casamento, sexo, ele foi escravizado. Sexo não é livre. Ei, igreja, sexo não é livre. Ninguém com autoridade genuína deu alforria por sexo. Sexo ainda é escravo. E ele é escravo do casamento. Fora do casamento, o sexo não tem autoridade. É ilegítima a ação dele. E nos anos 60, tiraram o sexo de dentro do casamento e inventaram a moda de que o sexo é livre. E a partir dos anos 60, o primeiro divórcio que foi legitimado e reconhecido nas nações, ele não tem mais de 40 anos. E hoje os índices de divórcio são terríveis. E crentes, claro que aqui não, mas crentes em algum lugar desse mundo estão se divorciando. Uma área de influência, uma área de autoridade. A Bíblia diz que essa porta, o inferno não prevalece. Ei, igreja! Amém? Queridos, Satanás, ele usou uma grande estratégia para destruir Israel, e ele usou a mesma estratégia para destruir a igreja na Europa. Qual foi a grande estratégia de Satanás? Ele fez com que os filhos dos crentes, aperta o cinto aí, meu irmão, essa é forte, você vai ficar bravo comigo, mas é uma verdade que eu vou ter que te dizer. Satanás usou a estratégia, fez com que os crentes, os filhos dos crentes, casassem com não crentes. Isso na Europa, no século passado. Nada a ver, pastor, ele é uma benção. Você vai ver, ele já se converte. Ela é tão bonitinha, mas é espírita, é macumbeira, é ateu. Tem nada a ver. A igreja europeia morreu. Casamentos mistos. Alô, tem alguém aí? Balaão. Quantos já ouviram falar de Balaão? A Bíblia diz, não ande pelo caminho de Balaão. Apocalipse ele fala assim, esses andaram pelo caminho de Balaão. Qual foi o caminho de Balaão? Ele tentou amaldiçoar Israel. Ele foi pago por um rei para amaldiçoar Israel. Ele tentava amaldiçoar e Deus falava, você não vai conseguir. Como você vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Depois de 3 tentativas, ele senta com o rei faz uma oferta maior. Ele fala, olha, eu não consigo amaldiçoar, mas eu tenho uma estratégia. Pega 2 mulheres e infiltra no meio deles, e você vai destruí-los. E o rei fez isso, Israel se corrompeu, e Israel se perdeu, com casamentos mistos.
Se você está duvidando que isso é uma verdade, depois venha falar comigo, porque eu não quero trazer peso e nem condenação. Mas tem muita gente que casa com não crente, na esperança que ele vai se converter. Querido, é mínimo, as estatísticas são mínimas. É quase que sem percepção o número de gente que casou com não crente e ele se converteu. É mínimo. E você diz, não pastor, mas tem um caso lá. É o único caso em 1 milhão. Ei, você que não casou ainda. Querido, eu aprendi a casar, não somente com pessoas da mesma fé, mas ainda nós fazíamos uma pergunta: tem ministério ou não? E se não tinha ministério, não queria nem olhar. Começava primeiro, era crente. O crente era o fichinha, não, crente não diz nada. Tem ministério? A Rosane fez eu responder todas as perguntas. Né? Quer ir para a África? Quero. Vai passar fome pelo Evangelho? Vou. Claro, né, que eu estava só enrolando, né? Mas hoje, eu tive uma reunião aí com alguns futuros casados aí essa semana, eu falei isso para eles. Vai casar? Tem que saber se os dois têm a mesma fé. E se tem ministério, querido. Porque se não tem paixão pelo reino, você está entrando num barco furado. Alô? Amém? Família. Família é uma porta que nós precisamos entender, que nós precisamos dominar. Ei, irmão, ei, irmã, é hora de você reunir a tua família, é hora de guardar, é hora de fazer da tua casa uma casa de avivamento, uma casa de evangelização. Nós, curitibanos, somos muito fechados, nós fechamos a nossa casa e ninguém entra, é blindada a nossa casa. Ei, a Bíblia diz que eu e você temos que ser hospitaleiros. Abra a tua casa para o teu vizinho, leva ele lá para ver o testemunho que você tem dentro de casa, prega o evangelho para alguém, use a tua casa, use os teus filhos, use a tua família, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém ou não? Quando você recebe essa palavra? Aleluia! A segunda área, educação, põe para mim. Queridos, escola é um lugar que nós precisamos influenciar, é um lugar que influencia indiretamente todas as gerações. Só que a educação nossa, ela ensina apenas no ambiente do intelecto. Só intelecto. Ensinamos matemática, física, química, ensinamos, e tudo é fundamentado no evolucionismo, né? E falam para nós teorias evolucionistas, nós acreditamos como verdade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós já começamos a discutir, achando que não é tudo aquilo. Porque estão minando a nossa vida, trabalhando no nosso intelecto, ok? Agora, quando a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina a termos um ensino no corpo, na alma e no espírito. E olha, meu irmão, preste atenção aqui, se você quer conquistar, se você quer fazer do Brasil um país de avivamento, se você quer fazer da tua vida, você precisa passar por um processo de educação no teu espírito. Amém? Queridos, não existe educação focada no teu espírito. Agora pense, nós criarmos um ambiente onde nós vamos ensinar o nosso espírito, ativar o nosso espírito. Imagine nós pudéssemos sentar com nossos filhos, ou criarmos um ambiente escolar, onde nós pudéssemos ensinar uma criança de 3 anos a perdoar. Isso é uma educação. Vamos ensinar ela a perdoar? E sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer num fundamento espiritual. Em vez de ela se tornar uma magoada, ressentida, toda amarga, que tem por aí, aqui não tem ninguém assim, né? É lá no Quênia que os crentes são assim. Ela vai ter um coração puro, porque ela aprendeu a perdoar no Espírito. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos aprender princípios de educação espiritual. Imagina ensinarmos nossos filhos a expulsar demônio. Estão dizendo na educação evolucionista que nem demônio existe. Vamos ensinar nossos filhos a expulsar o demônio. Vamos ensinar os nossos filhos a pregar o evangelho. Vamos ensinar a nossa família. Vamos dominar a área da educação. Ei, igreja, você precisa se educar espiritualmente. Vamos começar aqui algumas escolas. Nós temos aqui escola para ensinar o teu casamento. Nós temos aqui escola para ensinar como você administrar o teu dinheiro. No fundamento espiritual e não no teu intelecto somente.
Se você é professor, ali é o teu ambiente, ali é o teu ministério. Temos professores aqui? Querido, ali é o teu lugar de trazer avivamento. Não foge da raia. Eu encontro alguns professores em depressão, é um ambiente que o diabo mais ataca. Professores deprimidos, professores endividados, professores frustrados. Ei, eu libero um avivamento para o teu ministério na área de ensino nessa hora. Porque essa é a área que eu e você temos que conquistar. Amém? A mídia. Precisamos, a mídia, queridos. Quão terrível Satanás usa a mídia. Quão terrível. É uma área de influência fantástica. Ok? São verdadeiros profetas. A mídia determina, Hollywood determina o que é verdade e o que não é verdade. Eles fazem do anormal se tornar normal. Antes era anormal, ok? Para nós era anormal ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando. E era o fim da picada isso, não era verdade? Mas começamos a assistir pelas mídias, começamos a ver nas novelas, começamos a ver no cinema, começamos a ver em todos os canais de televisão. A mídia foi incutindo, e aquilo que era anormal, agora é normal. E já não causa mais espantos. Você chega, ó lá, estão se beijando os dois moços ali. E a gente não acha mais nada. O que era normal, a mídia fez achar normal. A mídia faz você morrer de medo. E querido, está na hora de você entender que esse é um ambiente que nós precisamos entrar. Cadê os profissionais da mídia? Cadê você, meu irmão? Cadê você da área de comunicação, da área de marketing? Cadê você? Na área, tantas áreas que você pode entrar. Quantas áreas? Pastor, mas eu não quero estudar não. Eu não quero trabalhar não. Eu só quero orar. Ei, meu irmão, isso não é ministério não. O ministério está lá fora. E assim vai, né? Vamos rapidinho que não temos muito tempo. Governo, outra área de influência, governo, política. Queridos, nós queríamos porque queríamos ter políticos evangélicos. E aí, ficamos felizes porque o Cunha assume a terceira cadeira mais poderosa do país. Era crente o Cunha. Lá do Quênia, eu acho. Você vê a identidade dele é queniano. Do queima. Você percebe? Nós precisamos entender qual é a missão. Tudo passa por um processo, querido. Que nós precisamos entender o nosso chamado. Às vezes você diz, eu queria ter um ministério. Igual do pastor Jorge e da pastora Miriam. Querido, você já tem um ministério. E o teu ministério talvez é política. Sim, talvez Deus quer te usar na política. Mas primeiro você tem que ser cheio do Espírito Santo. Deus quer te usar na educação, Deus quer te usar como um grande empresário. E o que eu vejo hoje é uma igreja querendo ganhar dinheiro, querendo ficar rica, e esquecendo do verdadeiro propósito, que é prevalecer contra as portas do inferno. O mundo da economia. Que tremendo o mundo da economia. Aqui nós temos grandes empresários e vários empresários. Eu digo que você vai ser grande empresário em nome de Jesus. Recebe aí, irmão. Mas é impressionante, aqui não, lá no Quênia, conversando com alguns pastores de lá. Os caras começam como empresário. Em vez de eles serem empresários a serviço do reino, eles são empresários a serviço de Satanás. Enganam, sonegam, fazem um serviço mal feito, dão um nó nos clientes. Ei, estão aí ou não? Aperta o cinto aí. Você é empresário, mas antes de tudo, você é um enviado de Deus no mundo da economia. Amém? Querido, nós precisamos entender que aqui, isso aqui, igreja, templo, é um lugar que você vem, recebe a palavra, recebe através do ministério uma renovação, um toque do Espírito Santo, te fortalece, te capacita, revela os caminhos dos céus para você, e você sai daqui por aquela porta lá, ou por essa aqui, ok? E segunda-feira começou o teu ministério. Como empresário, como pai de família, como professor, como funcionário, como o que for que você é. Seja o que for, agora eu tenho um ministério.
Eu estive na igreja, meu pastor me abençoou, meu pastor profetizou, e agora eu estou no fogo, agora eu estou no azeite, agora eu estou no óleo, e agora você vai ver, inferno, as tuas portas não prevalecerão mais. Aleluia! Todos creem nisso? Amém. Querido, religião é o último ponto que nós precisamos entender. Queridos, nós precisamos entender que o nosso chamado é discipular as nações. Temos um ministério sim, fazer discípulos de todas as nações. E começa ali, aonde você está. O teu cliente pode ser o teu primeiro discípulo. O teu paciente é o teu primeiro discípulo. Amém? Você precisa entender que Deus não te deixou aqui só para você ganhar dinheiro. E aliás, o teu dinheiro, meu irmão, vai ficar. Não é verdade? Os teus prédios, os teus automóveis, glória a Deus por eles, né? Quanto mais que Deus nos der para desfrutar aqui, glória a Deus. Mas tem um propósito. E eu preciso entender que Deus quer me usar na faculdade, no ambiente de trabalho, aonde Ele pôr a planta dos meus pés, Ele vai me dar por herança. Amém? Ei, igreja, olha aqui para mim. Abre essa boca e comece a pregar o Evangelho. Comece a anunciar a grandeza de Deus através desse ministério fabuloso que Ele te deu. Amém? Aleluia. Queridos, o povo perece porque falta o conhecimento. E agora eu quero encerrar. Falta conhecimento. Falta conhecimento para a igreja. E é por isso que a igreja perece. É comum você encontrar crente derrotado, crente falido, crente desanimado. Não é difícil você achar um desses aí. Principalmente se você for no Quênia. Mas sabe por que você está patinando tanto? Porque você está faltando algo em você, o conhecimento. Segunda carta de Pedro, põe ali para mim o último texto. Segunda Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro, ele dá uma receita. Ele diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade. Tudo que diz a respeito, tudo que você precisa para viver uma vida piedosa, através do quê? Conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Próximo versículo. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Diga, eu tenho a natureza divina. Diga alto, eu tenho a natureza divina. Havendo escapado da corrupção, olha bem, eu não estou mais envolvido na corrupção. A corrupção do mundo não está mais em mim. Eu escapei dela, pela natureza nova que Ele me deu. Amém? Amém? Então, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência que há no mundo, próximo versículo, e vós também pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Quantos têm fé? Quantos têm fé que isso que eu estou falando é verdade? Deixa eu ver meu público aqui. Amém? Então, ele fala assim, você tem fé? Fé de que Jesus salvou a tua vida? Amém? Fé de que o Espírito Santo mora em você? Amém? Então ele fala assim, agora pega essa fé e acrescente a ela a virtude. O que é virtude, querido? Virtude são qualidades morais. Virtude são qualidades do teu caráter. Ei, se você quer pregar o Evangelho, e se você quer ser um agente do reino, você precisa ter essas virtudes. Você quer ser um empresário, você precisa ter virtudes do reino. Senão você não vai ser um empresário a serviço do reino. Você vai estar contaminado pela corrupção do mundo. Se você quer ser um pai de família a serviço do reino, você precisa acrescentar virtude à tua fé. Eu sei que você tem fé, mas cadê a virtude? Cadê o poder de Deus? Cadê as qualidades do Espírito Santo na tua vida? Cadê o caráter de Deus refletindo na sua vida? Você tem a natureza de Deus. E aí sabe o que está te faltando? Você fazer um discípulo. Você ser discipulado ou discipular alguém. Querido, nós estamos entrando numa nova etapa do nosso ministério. E nessa etapa nós queremos fazer discípulos de Jesus. Para que nós possamos mudar uma nação.
Para que pudéssemos trazer um avivamento, é necessário entendermos o nosso propósito. E eu quero desafiar você que está aqui, você que ainda não lidera um grupo familiar, e você quer ser um agente relevante, você quer passar por esse mundo e deixar uma marca nesse mundo. Eu quero convidar você para entender o mistério do discipulado. E nós vamos começar reuniões aqui na igreja, todas as quintas-feiras, nesse semestre. A partir de todas as quintas-feiras, a partir do dia 18, que é passando essa quinta na outra, eu quero convidar você, que quer ser relevante como um profissional, ser relevante como um pai de família, ser relevante como um habitante desse planeta, você que quer influenciar alguma dessas áreas, nós vamos começar aqui um ministério que vai levar você a ser um agente do reino de Deus. Amém? Querido, Deus nos chamou. Traga o texto de volta. Ele diz assim: a fé põe virtude, e a virtude é ciência, a palavra ali, mas a palavra ali, ciência, é conhecimento. Você precisa conhecer a Deus. A igreja cresceu no Brasil, nós demos um salto, estamos com a casa cheia aqui hoje, e graças a Deus por você estar aqui, mas falta conhecimento de Deus. E o que eu quero desafiar você é mergulhar para o entendimento. Nós estamos vivendo dias difíceis, querido, muito difíceis. Olha só essa estatística: 64% dos adultos dizem que não existe verdade absoluta. Isso dentro da igreja. 64% de adultos na igreja brasileira já estão dizendo: não existe verdade absoluta, porque a verdade é relativa. Querido, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, e essa verdade é Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, e essa verdade tem que prevalecer na tua vida. Amém? Como que verdade não é absoluta? A verdade não é um conceito. 83% dos adolescentes, jovens e adolescentes, 83% dizem que a verdade é relativa, não é absoluta. Está faltando conhecimento da verdade. E isso vem através de um discipulado, isso vem através de uma revelação no Espírito. Eu quero convidar você, igreja, que quer trazer um avivamento para a nossa nação, que quer trazer um avivamento para a nossa geração, que quer trazer um avivamento para dentro do teu lar. Eu quero convidar você a entrar para influenciar nessas áreas que mudam a nação. 7 áreas que nós podemos atuar, simplesmente vivendo nesse planeta. Querido, se Jesus não quisesse você mais aqui, Ele já teria te levado para o céu. Amém? Então Ele não nos levou, porque Ele tem um propósito para você, e está na hora de você cumprir esse propósito. Amém? Quantos querem cumprir esse propósito? Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Nós precisamos aprender isso. O que aconteceu com a igreja da Europa, o que aconteceu com a igreja do Quênia, não vai acontecer com a igreja brasileira. Amém? Nós estamos indo bem, a igreja tem crescido. Mas está na hora, igreja, ei meu irmãozinho, você que está aqui, está na hora de você aprender a educar o teu espírito. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a praticar ações espirituais. Precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a receber o amor de Deus. Isso que vai mudar a tua vida. Frequentar uma igreja como essa é bom. Eu gosto dessa igreja. Eu gosto de ser crente nessa igreja. Depois que eu vim para essa religião aqui, meu irmão, a gente come bem, a gente se diverte. Mas frequentar uma igreja como essa, sem levar o propósito de Deus para a segunda, terça, quarta e os dias da semana, querida, é simplesmente deixar passar o propósito de Deus. Em cada um aqui tem um ministério. Você tem um chamado. A religião, diga religião. A religião fez você e eu acreditar que ministério
era só esse púlpito aqui. A religião fez acreditar que quem tem ministério é pastor, é ministro de louvor. Isso é uma mentira da religião. Quando você olha para Israel, Deus deu 12 tribos para Israel. Faltou dedo aqui, né? 12 tribos. Aí, ó. Meu Deus. Ó, habilidade, hein? 12 tribos. Das 12 tribos, ele escolheu uma para o templo. Só uma. Só uma. E as demais 11 era para conquistar a terra. E a igreja não é diferente. A igreja, Deus escolheu um grupo de pessoas para ocupar os púlpitos. E as demais é para ocupar os cargos na sociedade. Amém? Você vem para a igreja, através do meu ministério, que Deus me chamou para isso. Eu ativo a unção, eu ativo o propósito de Deus na tua vida. E você sai como chamas, tochas acesas, tocando em todas as áreas da sociedade. Irmão, você não pode ser crente só no domingo. Aqui no domingo, você recebe a unção, porque na segunda-feira em diante, você precisa fluir o rio de Deus da tua vida. Você que é profissional, você que é professor, você que sai do teu dia a dia, Deus vai usar você poderosamente. Amém? Quando você recebe essa palavra, glória a Deus, levante suas mãos. Vamos adorar a Deus e vamos deixar que a glória de Deus flua na tua vida. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse